Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título Não Cobiçarás. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será o 10º mandamento. Em segundo lugar, vamos falar sobre cobiça. E vamos fechar então a nossa aula falando sobre a vinha de Nabote. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1, o 10º mandamento. O 10º mandamento estabelece uma absoluta e enfática proibição à prática dos desejos errados, ou seja, contra a expressa conduta da ambição pelas possessões ilícitas, ostentação, obsessão pelo poder, práticas sexuais reprováveis, de modo que tal mandamento venha a controlar e dominar as vontades humanas pecaminosas, promovendo então o respeito mútuo entre os homens, a proteção ao casamento, bem como à propriedade e aos bens privados. É o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17, o 10º mandamento, que diz assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Neste 10º mandamento, não cobiçarás, Deus estabelece um claro limite dos direitos do nosso próximo, pois quando este mandamento não é obedecido, alguns mandamentos outrora estudados são transgredidos também, tais como não matarás, não adulterarás, não furtarás e outros mais, sendo a cobiça uma doença da alma, que é a fonte raiz de outros males proibidos nos 10 mandamentos. Os desejos humanos devem ser moderados, regulados, dominados e saciados segundo as nossas necessidades, sem atravessar a fronteira do que Deus proibiu. Vamos fazer uma leitura em Gênesis capítulo 2, versículos 16 a 17, que diz o seguinte: Gênesis 2, versículos 16 a 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Portanto, aqui Adão e Eva desobedeceram ao Senhor e por isso atravessaram a fronteira do que Deus proibiu, sendo isto pecado. Vamos passar agora a estudar o item 2 da lição, que fala sobre cobiça. E vamos começar a relatar o conceito de cobiça e desejo. A cobiça se caracteriza por um desejo ilícito, forte, constante, desenfreado, desordenado e insaciável de um homem em adquirir bens, riquezas, poder, posição social, fama, notoriedade, proeminência secular ou religiosa, bem como a tentativa de apossar-se do que pertence a outrem, transgredindo os princípios morais de convivência, de respeito ao próximo e ao direito de posse dos seus bens.
vamos fazer aqui uma leitura em Eclesiastes, capítulo de número 6, versículo 7. O livro de Eclesiastes vem depois do livro de Provérbios. Eclesiastes, capítulo 6, versículo 7 diz o seguinte: todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz da sua cobiça. Portanto, se caracteriza por um desejo ilícito, a cobiça, em adquirir bens, riquezas, poder, posição social, fama, notoriedade, proeminência secular ou religiosa. Já o desejo legítimo, ela se caracteriza pelo suprimento de nossas necessidades básicas e de sobrevivência, nos garantindo um nível mínimo de vida digna e confortável, sem transgredir os direitos de um indivíduo ou de uma coletividade humana, guardando-se os princípios morais de convivência e respeito ao nosso próximo e seus bens. Provérbios, capítulo de número 25, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: achaste mel, come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Portanto, aqui está o princípio de que nós só devemos usufruir realmente até aquilo que nos farta. Depois disso, vem então essa obsessão de obter as coisas. Vamos falar agora neste momento sobre a visão bíblica com relação à cobiça. Em primeiro lugar, o ato de cobiçar é pecado, sendo uma fonte abundante de outros pecados, e este gera a morte. Carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 7 diz o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Em segundo lugar, para uma visão bíblica sobre a cobiça, é que a cobiça ela gera guerras, conflitos e contendas entre os homens. É o que nós podemos ler em Tiago, carta a Tiago, capítulo de número 4, versículos 1 ao 3. Tiago 4, 1 ao 3 diz assim a palavra do Senhor: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A cobiça, em terceiro lugar, ela deforma o caráter moral do homem, pois valoriza as coisas temporais em detrimento das coisas espirituais, nos desviando do propósito de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. É o que diz a primeira carta a Timóteo, capítulo de número 6, versículos 7 ao 15. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 7 ao 15, diz assim a palavra do Senhor: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes.
Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, aos quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Portanto, a cobiça, ela deforma o caráter moral do homem. Em quarto lugar, a cobiça também leva o homem a um falso crescimento, sem qualquer controle, em total desordem, fora dos princípios divinos, cujo fim é a destruição total no âmbito moral e espiritual. Vamos fazer uma leitura em Isaías, capítulo de número 14, versículos 12 ao 20. Isaías, capítulo de número 14, versículos 12 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão. Hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que põe o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles, jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo, bastardo, coberto de mortos, traspassados à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Portanto, a cobiça leva o homem a um falso crescimento. E aqui há uma alusão direta, no caso, a Satanás, que quis ser igual a Deus, mas caiu como uma estrela da manhã do céu e passou a ser então um opróbrio. Vamos falar neste momento sobre o processo do desenvolvimento da cobiça no ser humano. Em primeiro lugar, a cobiça ela nasce no coração do homem.
É na alma do homem que há o processo de concepção e consumação do pecado. Portanto, também é na alma, conhecida como coração, que devemos combater e expurgar, isto é, eliminar a concepção do pecado. As janelas em nosso corpo para a entrada das tentações e consequente consumação dos pecados na alma são os nossos 5 sentidos: olfato, paladar, tato, audição e visão. A cobiça é destruidora da comunhão entre as pessoas. Ela é maligna, ela é diabólica, ela é coisa do cão e não tem qualquer parte com Deus. E é própria do mundo. É o que nós podemos ler na primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículos 15 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Por outro lado, é presente de Deus o homem viver regaladamente e desfrutar do bem de todo o seu trabalho. O homem não pode amar o dinheiro, amar as riquezas, amar os deleites da vida, cobiçá-los. Isto é abominável para Yahvé. Quais são os efeitos, então, da cobiça no homem? Em primeiro lugar, a cobiça, ela causa no homem ódio, rancor e amargura. Cobiça é terreno fértil para promover o desenvolvimento do ódio, do rancor, da amargura no coração do homem, levando-o a cometer atrocidades que o separa de Deus. Afasta-o da paz e da pureza espiritual e, ao mesmo tempo, contamina outros também a serem rancorosos. É o que nós podemos ler na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículos 14 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Hebreus 12, 14 a 17. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O outro efeito da cobiça no homem é o espírito vingativo. O desejo maligno da cobiça fomenta na alma um desejo ardente de vingança, ou seja, de retaliação ao próximo, movido pela inveja de não ser ou não ter os bens que o seu próximo tem. Trata-se de uma tentativa de destruição de uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. Vale salientar que Satanás também tem este objetivo, de destruir a coroa da criação de Deus, que é o homem. E nós podemos ler isso na terceira epístola de João, em seu capítulo de número... Aliás, não tem capítulo. Vamos ler do versículo 9 ao 11. Portanto, a terceira carta de João não tem capítulo,
tem o versículo que vai do 1 até o 15. Nós vamos ler os versículos 9, 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e o expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Portanto, aqui Diótrefes estava com este espírito vingativo. Em terceiro lugar, os efeitos da cobiça no homem é que causa frustração da vida. A ambição encerra no homem um espírito de sentimento de inferioridade, de mau humor e de incapacidade, pois reconhece em si mesmo que não é capaz, por meios lícitos, de ser ou ter e também de conviver em paz e harmonia com as demais pessoas, sendo suas ações sempre dominadas pela ganância, se tornando então escravo do pecado. Nós podemos fazer uma leitura em Gênesis, capítulo de número 4, versículos 1 a 7, que diz o seguinte: Gênesis, capítulo 4, 1 a 7. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Portanto, aqui Caim ficou frustrado por causa da cobiça. Mas quais os antídotos para a cobiça no coração do homem? Como o homem deve enfrentar a cobiça? Em primeiro lugar, nós temos que valorizar o que somos e o que temos. A murmuração, ela é uma oração direta para Satanás, dando-lhe honras e adoração ao mal, dizer o Senhor. Então, quando maldizemos ao Senhor, na realidade nós estamos honrando e adorando Satanás. Nós devemos todos os dias agradecer a Deus pelo que somos e o que temos, sabendo que honramos e glorificamos a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. Possuir muitos bens sem poder usufruir deles é insensatez. Vamos fazer uma leitura no livro do profeta Isaías, em seu capítulo de número 5, versículos 8 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 5, 8 a 9. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra.
A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores. Isto é, não adianta absolutamente nada você acumular riquezas e mais riquezas sem poder usufruir delas. Portanto, nós temos que valorizar o que somos e o que temos. Em segundo lugar, o antídoto para a cobiça do coração do homem é reconhecer que Deus é o nosso provedor. Deus é que nos provê do que nós necessitamos. Nós devemos ocupar a nossa mente com as coisas de Deus, andando em constante vigilância e oração, colocando Deus acima de todas as coisas deste mundo, reconhecendo que dependemos de nosso Senhor Jesus Cristo em tudo, sendo um servo fiel para não ser tragado pelo pecado, especialmente o da cobiça. É o que nós podemos ler em Tiago, capítulo de número 4, versículos 7 a 10. Tiago, está depois da carta aos Hebreus, Tiago, capítulo de número 4, versículos 7 a 10, diz assim a palavra do Senhor: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligir-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Como terceiro antídoto para a cobiça no coração do homem, nós devemos tratar a cobiça com a palavra de Deus. Como qualquer pecado, a cobiça deve ser tratada com a palavra de Deus, entranhada na alma, conhecendo e praticando os preceitos morais, éticos e espirituais do Senhor, exarados na Bíblia. Salmo 119. Salmo 119, versículo 33 a 36. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 33 a 36, diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguireis até o fim. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Vamos então agora para o item número 3 da lição, que fala sobre a vinha de Nabote. Podemos contemplar muitos casos de cobiça registrados nas Escrituras Sagradas, tais como a cobiça de Satanás e também de Adão e Eva, em querer ser igual a Deus, a cobiça de Saul pelo trono de Israel, a cobiça de Ananias e Safira pelo dinheiro, a cobiça de Judas Iscariotes também pelo dinheiro, a cobiça de Davi por Batseba, mulher de Urias, a cobiça de Ofni e Finéas, filhos do sacerdote Eli, pelos dízimos e ofertas, a cobiça de Acã por uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e 50 ciclos de barra de ouro, e tantos outros casos que fogem do escopo desta lição estudá-los. Todos os casos de cobiça na Bíblia foram exemplarmente punidos pelo Senhor, nosso Deus, com a morte física e espiritual. Estudaremos agora o caso do vinhedo de Nabote. A história começa com a proposta de Acabe a Nabote, querendo trocar a vinha de Nabote,
que estava ao lado de seu palácio por outro vinhedo, ou comprá-la em dinheiro vivo para transformá-la numa horta. Então vamos fazer uma leitura no primeiro livro de Reis, capítulo 21, começando pelo versículo 1 e 2, onde narra esse episódio da cobiça de Acabe e Jezabel pela vinha de Nabote. Diz assim a palavra do Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículos 1 e 2. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Observe então aqui que Acabe cobiça a vinha de Nabote. Vamos fazer uma leitura dos versículos 3 e 4 e depois a gente vai fazer um comentário sobre estes dois versículos. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Reis 21, 3 e 4. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Duas coisas aqui são importantes neste fato em que Nabote se recusa a vender ou trocar a vinha dele. Nabote se absteve de obter de Acabe prestígio. Com isso ele mostrou integridade moral. Nabote demonstrou sua integridade moral quando se absteve de obter de Acabe prestígio, pois se satisfizesse a cobiça do rei Acabe, ele poderia obter futuros favores pessoais do governante. Nabote também se absteve de obter vantagens no aumento de seu patrimônio com um vinhedo melhor, ou mesmo vantagens pecuniárias, pois poderia obter na negociação maior valor em dinheiro pela propriedade. Portanto, aqui Nabote, pela sua integridade moral, afasta da sua alma a cobiça. Mas não foi só a demonstração de sua integridade moral, mas também fidelidade ao Senhor e à sua família. A recusa em vender o vinhedo deveu-se à alegação de que aquelas terras faziam parte da herança de sua família, e pela fidelidade ao Senhor e também à sua família, se manteve obediente à lei mosaica que protegia as heranças e evitava a cobiça das terras alheias. Portanto, aqui Nabote também foi fiel e também obedeceu a uma lei mosaica que protegia as heranças com relação à venda ou troca. Vamos agora, a partir do versículo 5 e 7, tratar dos pecados e malignidades de Acabe e Jezabel. Acabe, ele pecou pelo fato de que possuía muitas propriedades e contemplou cobiçosamente possuir a vinha de Nabote para transformá-la numa horta. Então vamos ler aqui o versículo 5 a 7. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém, ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel?
levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Jezabel reagiu ao ver seu marido em casa de mau humor, pronto a desistir da vinha, e assim ela conspirou para conseguir o que ele queria. A reação da maligna rainha foi: governas tu com efeito sobre Israel, pondo aqui em dúvida a autoridade de Acabe sobre Israel. Novamente, vemos aqui uma evidência de que para Jezabel a questão era de poder e dominação, e que ela estava casada com alguém que não a impediria de buscá-la. Portanto, aqui Jezabel demonstra para o rei a cobiça, o poder e a dominação, de forma que ela veio a cobiçar a vinha de Nabote, a querer tomar. Na sequência do versículo 8 a 14, nós vamos ver que Jezabel monta então um falso testemunho e o próprio assassinato de Nabote para ter as terras, ou melhor dizendo, a vinha de Nabote. Então vamos ler do versículo 8 ao 14, que diz: Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: Apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemastes contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o, para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram o jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Jezabel parecia ser conhecedora das leis israelitas. Consequentemente, ela podia usá-la em seu favor. Escreveu uma carta em nome do rei aos anciãos e aos nobres, convocando um jejum, o que significava que havia sido cometido algum pecado terrível, que precisava ser corrigido. Ela fez com que Nabote fosse acusado de um crime que ela sabia o levaria à morte. Então, finalmente, ela providenciou para que fossem chamadas pelo menos 2 testemunhas para acusar Nabote de blasfemar contra Deus e contra o rei, como a lei exigia. Então, Jezabel comete aqui os pecados do falso testemunho e de assassinato. Em seguida, ela faz uma apropriação indébita. Vamos ler no versículo 15 a 16. Tendo Jezabel ouvindo que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Essa maléfica rainha sabia exatamente o que estava fazendo. Embora não seguisse a religião de Yahvé, ela obviamente sabia como explorá-la para seu proveito. E assim promoveu categoricamente a apropriação indevida das terras e do vinhedo de Nabote. Quais foram então as consequências desses pecados que o rei Acabe e a rainha Jezabel cometeram? Em primeiro lugar, eles tiveram um julgamento divino. Foi decretada a morte de Acabe e a morte de Jezabel. Vamos ler na sequência do versículo 17 a 26, que diz: Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo:
Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Far-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, matar-te ainda por cima, tomar-te a herança? Dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias, já me achaste inimigo meu? Respondeu ele, achei-te porque já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti. Arrancarei a tua posteridade, exterminarei de Acabe a todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritastes e fizesse pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, seguindo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Neste contexto, Yahvé levanta Elias para apregoar ao rei uma sentença avassaladora, dizendo que os cães lamberiam o sangue de Acabe, no mesmo lugar que os cães lamberam o sangue de Nabote, e ainda que aniquilaria de vez e perpetuamente toda e qualquer descendência e posteridade de Acabe. Também para Jezabel, o profeta do fogo disse, segundo a palavra do Senhor, que ela seria devorada pelos cães no perímetro dos muros de Jezreel, fato que se cumpriu em 2 Reis, capítulo 9, versículos 30 a 37, que fala sobre a morte de Jezabel. Outras consequências do pecado de Acabe e Jezabel foi o arrependimento de Acabe. Vamos fazer uma leitura do versículo 27 a 29, que diz, tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo, não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. O pecado tem um alto custo. Embora o rei Acabe tivesse se arrependido de seus feitos, rasgando as suas vestes, cobrindo-se de pano de saco, andando cabisbaixo e jejuando, as consequências sentenciais dadas pelo Senhor eram inevitáveis. Segundo a palavra de Yahvé, Elias fala novamente a Acabe, dizendo que traria maldição sobre a sua casa, não nos dias de Acabe, mas nos dias de seu filho. Entretanto, a sentença de morte de Acabe se cumpriu no primeiro livro de Reis, capítulo 22, 29 a 40, narra a morte de Acabe. Portanto, os dois, pelo pecado principal da cobiça, tiveram como consequência, como resultado nefasto, a morte física e espiritual, tais como todos os outros casos de cobiça relatados na Bíblia. Concluindo a nossa aula de hoje, a cobiça é uma cilada maligna. E uma vez instalada em nossa alma, torna-se insaciável. E por isso precisa ser banida do nosso coração, pois seus efeitos são nefastos e gera morte espiritual. Andemos sob o comando do Espírito de Deus, para não sermos escravos da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos,
e da soberba da vida. Obedeçamos a Deus. Não cobiçarás. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.